para a liberdade que Cristo te chamou. Não há nada mais prejudicial para uma pessoa do que se solidificar em suas crenças. Quando você para de perguntar, você para de aprender. Os dogmas são crenças que se petrificaram e desafiam quaisquer confrontamentos. Cada um vai construindo a sua confissão de fé, seu credo, e vai pautando a sua vida segundo as tradições de seus pais, de sua igreja e as suas próprias. Não é a verdade que conta, mas o que é aceito. O efeito do literalismo na vida do ser humano é levá-lo a negar a sua própria semelhança com Deus e mesmo a sua natureza como ser que pensa, que conclui, que escolhe e que é então livre. O maior mestre do universo chamou seus alunos para segui-lo e não para construir convicções. As pessoas tendem a copiar as outras e a repetir o que os outros fazem sem indagações, sem ponderações, sem investigações, sem exames e sem as experiências próprias. Se você faz parte de um grupo onde houve uma ou mais destas frases ou expressões com frequência, é evidente que está debaixo de um controle feiticeiro. Você não tem liberdade e é membro de uma seita. Não há outra igreja, comunidade ou empresa como a nossa. Você faz parte da melhor comunidade que poderia estar. É proibido pensar. Não questione nada, apenas obedeça. Não questione, apenas ore. Você tem que decidir de que lado está. Você tem que confiar em mim. Eu só não explico porque você não tem maturidade para entender. Quando eu achar que você está pronto, falarei abertamente. Nunca questione uma autoridade. Nós sabemos o que é melhor para você e para a tua família. É um privilégio para você e para a tua família estarem conosco. Deus falou conosco e não falou com você. Todo aquele que atrai para si a prerrogativa de ouvir exclusivamente a voz de Deus se torna mediador entre ele e você. Pule fora, urgente. As tradições são invariavelmente práticas que surgiram de coisas que deram certo para um determinado momento e que se perpetuaram pelas repetições, mesmo quando não davam mais resultados. As pessoas erram muito mais por manterem tradições em detrimento do conhecimento das Escrituras e do poder de Deus. Eles se apoiam nas práticas passadas e não se aventuram mais a seguir somente a Jesus. Jesus não é mais Jesus de Nazaré, mas uma religião, uma fé, uma crença, uma prece, uma tradição. Jesus deseja que sejamos seus amigos, mas deixamos de ir a Ele para seguir a fé. A fé se torna nosso foco e não Jesus. Quando viver a vida se torna uma prática religiosa, a vida deixa de ser natural. Quando a igreja torna-se maior que a tua comunhão com Jesus, você não segue a Jesus, mas a igreja. Crianças aprendem o tempo todo porque perguntam. A curiosidade e a dúvida são as melhores ferramentas para fomentar o aprendizado. Sem o desejo ardente de avançar, a monotonia tornar-se-á a tua companheira. Você sempre será capaz de melhorar. Você sempre poderá superar os seus limites. O limite é simplesmente uma imposição do medo. O limite só existe para quem o estabelece. O limite está na cabeça de quem deixou de confiar em Jesus, mas nas suas crenças a respeito dele. Se o que você faz continuará sendo sempre o que você faz, não há mais lugar na tua vida para a criatividade, o melhoramento, a mudança e a transformação. Vou repetir, se o que você faz continuará sendo sempre o que você faz, não há mais lugar na tua vida para a criatividade, o aperfeiçoamento, a mudança, a transformação. Você não segue a Jesus, mas as suas crenças. Por isso as reuniões da igreja ficam chatas, não há mais vida. A vida em casa, no trabalho, no divertimento, se torna um puxadinho da tua crença.
quando a estrutura é mais importante do que os relacionamentos, o odre se tornou mais valioso que o vinho. O desenvolvimento sempre irá encontrar um caminho, como as águas sempre encontram um caminho. A fonte só para de jorrar se uma tampa a sufoca. O rio sempre fará o seu curso. Se uma barragem o interrompe, o volume das suas águas romperá a barreira. E, finalmente, faça um homem parar de pensar e ele facilmente se tornará um escravo. Você não foi criado por Deus para obedecer homem algum. Absolutamente somente a Jesus. Você só obedece quem obedece a Jesus. Não se sujeite a ninguém que lhe requeira obediência sem questionamentos, que não lhe explique a razão da ordem, que por algum motivo lhe cerceie seu direito de pensar. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de servidão, a um jugo de escravidão. Amém.